Bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Exatamente, sejam muito bem-vindos aqui ao seu programa. É com muita alegria que estamos consigo, todos os dias de segunda a sexta-feira, durante uma horinha para trazer o melhor da tradição e cultura portuguesa e projetos e temas e pessoas que você não pode perder. Temos sempre matérias super interessantes para si. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos estar a conversa com a Vânia Fortes, ela que é contabilista, e mais algumas coisas que ela faz e dicas que ela dá que você vai gostar imenso de saber. Vamos conhecer uma plataforma também super interessante para pessoas que precisam de ajuda nesta área. Portanto, fique connosco. Se você é algo que lhe faz um bocado de confusão, gostaria de aprender mais acerca dessa matéria, então este é o programa para si. Já sabe que nós estamos a ser vistos um bocadinho por toda a parte, não é? Não só de Portugal, mas mesmo do mundo, pelas plataformas e o satélite e tudo mais. E também, claro, sabe que nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, pode deixar lá o seu like, pode deixar os seus comentários, deixar também um comentáriozinho às nossas convidadas, mandar um beijinho, não é verdade? E dizer até que temas você gostaria que nós abordássemos para você ter sempre as suas manhãs aqui na TV bem informado. Exatamente, e se você tem um projeto que gostaria de vir ter connosco, temos todo o gosto em recebê-lo, o seu projeto é o nosso projeto também, e teremos todo o gosto em trazê-lo aqui à nossa audiência do Manhãs na TV. Pode fazê-lo através de mensagem privada no Facebook, mesmo através do nosso contacto telefónico que vai ser passando em rodapé, e também através do nosso e-mail manhãsnatv@gmail.com. Exatamente. E então, já sabe como estar em contato connosco, já sabe com quem nós vamos estar à conversa. Sem mais demoras, nós vamos passar o separador que nós temos para si e voltamos já então para estar com a nossa convidada. Voltamos já. E já estamos de volta. Já estamos de volta. Bom dia, Vânia. Olá, Vânia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Quero aproveitar e mandar beijinhos, abraços lá para casa. Acho que... beijinhos a todos que estão a ver. Isto é sempre aquela pergunta inicial, porque senão quando chegamos a casa a nossa mãe ou o nosso companheiro dá-nos na cabeça, então foste à televisão e não me deste um beijinho. Avós, amigos. Isso é sobretudo a avó, não é verdade? Sim. Aquelas comidas deliciosas que vêm sempre dela. Então, hoje estamos para falar acerca de um bocadinho de contabilidade e não só. Também de uma plataforma espetacular que você já desenvolveu para ajudar muitas pessoas que precisam de ajuda nesta área. Para quem não conhece a Vânia, embora você já esteja nas redes sociais, Instagram, é fácil encontrá-la e aprender consigo, mas quem nunca a conheceu, como é que tudo começou para si, esta sua jornada, dar a conhecer um bocadinho da nossa convidada. Ok. Então, chamo-me Vânia Fortes, eu sou contabilista. Como é que eu ia te explicar como é que eu fui parar a contabilidade? Então, eu não cresci a querer ser contabilista. Eu, sinceramente, não conheço ninguém que tenha crescido a querer ser contabilista. Quando era pequena eu queria ser médica, mas depois, lá para os meus 16, 17 anos, percebi que eu não tenho vocação nenhuma para medicina e tive naquela fase que eu acho que muitas pessoas têm, que não sabem o que querem fazer da vida. E no secundário eu sempre estudei, embora estivesse-me a preparar, entre aspas, para ir estudar medicina, eu sempre estudei economia, sempre fui da área económica. Tem alguém na família também ligado a essa área? Não. Da economia? Sim, porque tenha incentivado também. Sim, o meu pai é mais ou menos dessa área, é um bocadinho de direito, um bocadinho de economia. Então foi sempre para essa área, até porque eu fiz a grande parte do secundário em Cabo Verde, e em Cabo Verde o secundário começa no sétimo ano, e lá tu escolhes ou economia ou artes, então eu artes nada, então fui para a economia, continuei em economia muitos anos, depois vim para Portugal e aqui nos últimos 2 anos do secundário tive uma disciplina que era técnicas de organização empresarial. Aquilo era basicamente contabilidade, de forma muito básica. E gostei. Não gostei propriamente do secundário, do ensino secundário, mas gostava daquela disciplina. Depois fui trabalhar, logo a seguir ao secundário, porque, novamente, eu gostava daquela disciplina, mas, como eu disse, não tenho ninguém na família. Na altura não tinha ninguém na família que era também contabilista, então não era uma realidade. Fui trabalhar no McDonald's, estive no McDonald's muitos anos e enquanto lá estava a trabalhar, às vezes ajudava a administrativa com algumas coisas. E eu disse, como é que eu faço para trabalhar na parte administrativa, mas na sede, porque eu queria ir trabalhar na sede, porque pronto.
a sede do McDonald's, para quem não sabe. McDonald's Portugal é a frente da praia de Santa Mar de Oeiras, então aquilo uma pessoa está a trabalhar com contabilidade a olhar para o mar todos os dias. Espetáculo. Maravilha. E eles disseram-me que se eu quisesse ir trabalhar eu tinha que ir fazer um curso. Eu, pronto, vou fazer um curso. E foi assim que eu fui parar a contabilidade. As minhas opções foram todas contabilidade. Inscrevi-me em todos os... há institutos em Portugal, os ISCAs, que só... não só contabilidade, mas a base deles é o ensino da contabilidade e da gestão, e eu inscrevi-me em todas. Só não entrei na de Aveiro e pronto. E depois disso o resto é história. Também fez um Erasmus, certo? Sim. Na Roménia? Sim. Fiz Erasmus na Roménia, contabilidade também. O que mais que eu posso dizer? Foi uma grande experiência para mim, recomendo. Eu acho que devia ser obrigatório as pessoas fazerem Erasmus. Agora estamos aí nesse clima mais ou menos de Terceira Guerra Mundial. Mas eu acho que na Europa em si não vai haver... Esperemos, não vai haver uma terceira guerra do género a Segunda e Primeira Guerra Mundial, e uma das coisas que se pode, ninguém nunca fez esse estudo, mas se podem ir fazer, tem a ver com o Erasmus, porque eu tenho amigos em todos os lugares. Tenho amigos meus que são franceses e casaram com um espanhol, não, são franceses, casaram com um turco, e depois tem um inglês que agora vive em Itália e a mulher é alemã, e essa troca foi muito enriquecedora. Eu cresci muito como pessoa. A pessoa que estão a ver aqui deve não vou dizer 100%, mas muito a essa experiência. Foi uma experiência que mudou muito a sua vida. Sim. Quando falamos acerca destas matérias, contabilidade, é um assunto que a pessoa vai dizer, ixi, para trás de mim, mas é maluco, não é? Porque é uma matéria que alguns consideram muito chata, muito complicado. Sim. Para si, acha isso, ou hoje pode dizer que tem paixão pela contabilidade? Eu pessoalmente não acho. Não acha? Não. Porque eu sou daquelas pessoas, eu fiz contabilidade mesmo porque eu gosto. Há pessoas que vão fazer cursos porque os pais pedem ou assim, mas eu fui mesmo porque eu gosto. E é isso. E contabilidade é algo super importante. Eu sigo um homem que é super conhecido pela associação Pai Rico, Pai Pobre, que é o Robert Kiyosaki. Sim. Ele fala que quem quer entrar no mundo empresarial, há várias coisas que tens que ter em atenção, e uma delas é que tens de ter uma equipa, e na tua equipa tens de ter advogados e contabilistas. Tu não pensas que vais entrar neste nicho, e isto é importante para quem quer seguir negócios e vencer, se tu não tiveres uma boa equipa. Portanto, exato, contabilidade é algo que, pelo menos, se alguém pensa, não, eu sou bom, simplesmente sou um bom advogado, eu consigo fazer aqui, vais-te queimar. Porque é preciso ter alguém que dê esse suporte. Sim. E contabilistas hoje, muitas pessoas que, embora não sigam essa área, pelo menos estudam bastantes áreas que estejam ligadas, que antes eram só ensinadas a contabilistas, por causa disso. Porque no mundo de negócios, isso é uma área fundamental. Exato. Eu sou apologista de que todo mundo que devia... em Portugal é muito fácil criar uma empresa. Qualquer pessoa pode criar uma empresa. Pode sair daqui e em 15 minutos, até menos, 10 minutos, na internet tem uma empresa criada. Eu sou apologista que devia haver um curso para as pessoas que querem criar empresas. Porque é uma coisa também na cultura portuguesa que vai ao sócio, gerente, dono, patrão, e concentra isso tudo numa pessoa, e tem aquela coisa um bocadinho antiga ainda, que tal, eu sou o patrão, eu mando e tá. Há uma cultura de patrões e não de gestores. Porque se a cultura portuguesa fosse direcionada, por exemplo, os anglo-saxónicos, os americanos, os ingleses, já têm mais essa mentalidade de gestores. Tu podes ser patrão, podes ser dono da empresa, mas tens alguém para gerir, ou então contratas alguém que saiba mais do que tu para gerir a empresa, ou então para te ajudar a gerir melhor a empresa. Isso é uma coisa que na cultura portuguesa está a começar a mudar um bocadinho agora. Sim. E eu acho que com a pandemia as pessoas tiveram tempo, ou então abriu uma coisa aqui nas mentes, foi uma alucinação coletiva, e as pessoas passaram a ver o mundo de forma diferente e estão à procura cada vez mais desse tipo de informação, até porque muitas pessoas tiveram cortes nos seus rendimentos e tiveram que olhar para o mundo empresarial, ou então ser os seus próprios patrões, como uma salvaguarda para o futuro, percebe? E então, sim, os contabilistas são, novamente,
o patrão, o dono, o chefe, estamos a começar a mudar essa mentalidade, mas temos que fazer com um bocadinho mais força e mais rapidez, olhar para o contabilista como um parceiro de negócio e não uma Exato. pessoa que está lá para fazer pagar impostos. E é só quando é para pagar impostos. Lembra-se para ir 2 vezes por ano, quando é para pagar os O impostos. contabilista tem uma função fundamental na empresa. Sim. Pronto. Mas também, quando a pessoa começa, por norma, não é? Quando se começa uma empresa, nós não começamos uma empresa logo com os empregados, com os clientes, com toda a gente. Portanto, vamos começando a dar os passinhos de bebê. Daí, muitas vezes, o próprio patrão acumular várias funções, porque no início não dá, não é? Tem que se estabelecer uma base, não é? Sim. Mas também o próprio patrão, o próprio empresário, não é? Também tomar esse gosto de conhecer as coisas, porque muitas vezes quando o próprio patrão, o próprio empresário está com a contabilista, aprende bastante. Sim. Não é? E consegue aprender e consegue perceber que há certas coisas, não é? E depois já não acontece com tanta frequência, esqueceste de entregar o papel tal, ou esqueci-me de fazer aquilo. Não, porque eu já sei, porque quando está ao lado, não é? Muitas vezes de um contabilista, de uma contabilista, consegue aprender essa forma de trabalhar que também é importante, não é? Portanto, é aquilo que estava a falar há pouco, a Vânia disse. Portanto, o próprio empresário tem que ter essa forma de gerir o seu negócio também um pouco com a visão do contabilista, para conseguir perceber, não é? Sim, e mais do que isso, eu acho que as pessoas têm que ter um bocadinho de noção, mas não tem. O empresário não precisa ser um contabilista. Sim. A pessoa tem que ter um bocadinho da humildade de procurar no outro ou noutros pessoas que combatem as suas deficiências. Por exemplo, eu, Vânia, sou contabilista, estou a criar uma empresa, mas eu não sei tudo de contabilidade e até para ter uma outra pessoa com uma visão de fora, eu tenho contabilistas que estão-me a fazer um trabalho que eu podia fazer eu sozinha em casa, sem pagar nada a ninguém. Mas essa pessoa tem outra visão que eu não tenho. Depois não está dentro do meu negócio, está a ver de fora. Exato. E é isso que eu acho que temos que começar a introduzir na cultura portuguesa. Ok, tu podes ser chefe, tu podes ser patrão, tu podes ser o suprassumo, mas tens que perceber que há um monte de outras pessoas que podem te ajudar a ir mais longe. Exatamente. E o contabilista é essencial para uma empresa. E quando nós pensamos no contabilista, muitas vezes o contabilista também tem a função de consultor, não é? Sim. E que é necessário os empresários recorrerem a um consultor, certo? Certo. Porquê? Certo. Isso é outra coisa que não é muito da cultura portuguesa. Por exemplo, eu trabalho com muitos estrangeiros. E é uma coisa que eu vejo, o estrangeiro, antes de vir para Portugal, pesquisa, faz um monte de coisas e chega a mim e diz: eu estou a pensar em ir para Portugal daqui a 3 anos. E eu estou a pensar fazer isto, isto e isto, mas eu tenho que me organizar como é que eu faço isto, isto e isto para dar da melhor forma. Isso é uma coisa também que é cultural, que vai demorar alguns anos, se calhar algumas gerações, a se incutir na cultura portuguesa, mas devagarinho a gente chega lá. E o português ainda tem essa ideia de ver o contabilista como uma pessoa para pagar impostos, daí essa dificuldade em ter o contabilista consultor. Por exemplo, é mais fácil ir a um advogado fazer uma consulta sobre um assunto qualquer do que ir a de forma preventiva, do que ir a um contabilista fazer uma consulta de forma preventiva relativamente à gestão aos seus negócios, percebe? É aquela coisa, mas também é um bocado, porque é finanças, porque é dinheiro, as pessoas tentam, como é que é a palavra? Um bocado de escapismo, percebe? Fogem do assunto, não querem lidar com o assunto até terem mesmo que lidar com o assunto e às vezes é um bocadinho tarde demais. Aí portanto, já não dá para prevenir, pois é só remendar. O advogado e o contabilista são duas coisas bastante importantes que devem estar numa empresa. Sim. Certo. E o contabilista, quando está numa empresa, ele lida com várias situações, não é? Ele trata de várias coisas. E no seu Insta, você também ajuda as pessoas a terem, e tem lá uma coisa fantástica que nós estávamos a falar em off, que é o checklist do mês, não é? Portanto, neste mês, porque é assim, muitas vezes nós pensamos, e é aquilo que disse há pouco, eu pretendo abrir uma empresa.
Ok, eu pretendo abrir uma empresa, mas eu tenho que saber o que é necessário, o que é que eu preciso de fazer, quais são os requisitos que eu preciso ter e o que é que eu preciso de fazer em termos de finanças, porque tem que se pagar os impostos, tem que se tratar das coisas, tem que se pagar a segurança social, aquelas coisas todas, o IRC, aquelas coisas todas. Mas aquilo que, por exemplo, no Insta você faz, que coloca lá o checklist, não é? Acaba também por ser uma grande ajuda, porque inclusivamente colocam muitas questões lá no seu Insta. Sim. O meu Instagram eu fiz-lo para agora numa parte, agora um bocadinho fora da contabilidade, porque o empreendedorismo é uma área que me interessa muito. Estávamos a falar um bocadinho off do Robert Kiyosaki, já não sei se foi em off, mas pronto. E eu pessoalmente não estou interessada em trabalhar até aos 75 anos, depois viver mais 5 anos com uma pensãozinha da Segurança Social e morrer. Ok? Sou muito adepta do movimento da liberdade financeira e uma coisa que é, vamos dizer que é certinho direitinho, mas tu podes trabalhar por conta de outro e poupar e investir, não sei o quê, e chegas à liberdade financeira. Mas o empreendedorismo é porque não há limite para o lucro, ok? Tu, a receber salário, recebes aquilo, mas para o lucro crias uma empresa, não há limite para teres lucro. Então, eu criei o meu Instagram para alavancar essa minha parte empresária, porque as pessoas têm que ter noção, isso é uma coisa que está a mudar muito rapidamente e agora na pandemia então foi uma explosão. As pessoas têm que ter noção que as redes sociais são uma plataforma, um veículo, uma ferramenta para alavancar negócios. E seja tu uma padaria, uma lojinha de rua, sejas tu uma Sonai da vida, tu precisas ter alguma espécie de presença nas redes sociais. E foi para isso que eu a criei, para ajudar pessoas, sim, porque eu ajudando o meu cliente acabo-me a ajudar a mim, e muitas pessoas chegam a mim, contratam os meus serviços porque agora estão conscientes de várias obrigações que tinham e nem sabiam que tinham, mas o meu Insta foi criado com esses dois intuitos, não foi só para ajudar pessoas, porque não sou praticamente uma Santa Casa Misericórdia, foi para ajudar pessoas e para ajudar a alavancar o meu negócio. Uma coisa, nós temos aqui um vídeo que nós daqui a bocadinho vamos partilhar com todos lá em casa, mas só para entender que, por exemplo, a Vânia hoje trabalha mais com pessoas, na realidade, Exato. não é verdade? Não é tanto em aspectos corporativos, só para lá em casa ficarem esclarecidos. Sim, eu trabalho com empresas, mas só se for aquelas empresários. Por exemplo, se uma pessoa fizer a sua unipessoal, por exemplo, porque eu gosto mais dessa área. Eu gosto mais de tributação em IRS, embora seja um bocadinho mais complicado, mas gosto mais de trabalhar com pessoas individuais do que propriamente empresas. Daí o meu foco ser esse. Quais são as questões que mais chegam até si e que as pessoas, tanto trabalhadores e empresários em nome individual, como empresários com empresas, qual é as dúvidas que mais chegam? Eu quase que aposto que é o IRS. Não. Não é tanto? Não. Ok. É coisas do género. Eu estou isento de impostos, de tudo que é imposto durante um ano. Eu não está. Ou, por exemplo, estou isento do IMI. Em Portugal. Não é bem assim. Olha, até fiz uma rima. Em Portugal? Não, Poça. estamos isentos sim, por exemplo, do IMI estaremos se nós apresentarmos as coisitas todas que é necessário apresentar durante aquele ano, e quando se faz uma nova venda ou uma nova compra, neste caso uma nova compra, não temos que pagar o IMI, mas isso também tem muitas coisas ali por trás, não é? Sim. Mas sente que essas dúvidas que as pessoas têm, são dúvidas mesmo que elas têm por desconhecimento, porque muitas vezes as pessoas entram nos negócios, mas esquecem-se de algumas bases que é necessário, não é? Certo, era aquilo que estava a falar ainda há pouco. As pessoas deviam procurar a informação antes de dar a geneira, porque normalmente quando dá a geneira é a geneira muito grande. Por exemplo, isso de... mais em pessoas individuais. Eu vou, abro atividade e estou na minha vida, mas ok, e fizeste faturas? Não, mas eu tinha que fazer faturas. Sim, senhor, tens que fazer faturas. Já agora está num regime de IVA, entregou as declarações do IVA?
Não, então eu durante um ano estava isento de todos os impostos. Não, senhor, e depois vai lá, no final do ano já tem uma conta de 2.000 e tal euros só em multas de IVA para pagar, que não sabia, porque só foi e abriu atividade. Porque geralmente nestes casos é assim, paga primeiro e chora depois. Portanto, depois é que a gente pode reclamar. Portanto, primeiro paga-se e depois é que se reclama. E nem disso pode reclamar. O problema é que nem disso pode reclamar. Pois. Porque ignorância da lei não é defesa. Exatamente. Por isso é que nós temos aqui a nossa convidada Vânia para nos esclarecer em muitas coisas. É alguém que entende bastante esta matéria e temos um vídeo para vocês. Voltamos já para continuar com este assunto e desmistificar muita coisa, muitos mitos e ajudar você a esclarecer muitas dúvidas. Portanto, a gente então vai passar este vídeo para vocês e voltamos já já. Desde 2016, 2017 que eu ando particularmente interessada em assuntos de desenvolvimento pessoal, lei da atração, prosperidade, investimentos, etc. e tal. Já não me lembro quando, exatamente quando, eu me deparei com o movimento FIRE. Para quem não sabe, FIRE significa Financial Independence, Retire Early. É um movimento que fala e divulga mensagens sobre liberdade financeira e reforma antecipada. Eu sou uma fã do movimento, digamos assim. Há várias formas de chegar ao FIRE e um deles é teres o teu próprio negócio. Em 2020, já estamos em 2020, em 2020 eu continuei a trabalhar na consultora, meteu-se a pandemia, né? Mas em termos profissionais foi um dos melhores anos que eu tive, se calhar porque estava a trabalhar em casa. Eu sou muito adepta do teletrabalho. Eu acho que o Covid trouxe muita coisa má, mas eu pessoalmente acho que o teletrabalho foi das melhores coisas que trouxe. Nessa altura, em 2020 também mudei de casa, gastei muito dinheiro. Quem não sabe, mudar de casa em Lisboa é tipo, dás para um arrendamento quase o mesmo que dás para a entrada de uma casa financiada no banco. A minha ideia era continuar a trabalhar na consultora e juntar mais dinheiro e depois, um dia, quem sabe, ter um negócio meu. Eu estava muito confortável no lugar onde estava, mas temos de ter noção que o conforto nem sempre é bom. E temos de ter cuidado, isso vamos chamar a lição número 11. Ter cuidado com as algemas douradas, porque é muito fácil ficar confortável e se calhar com um bocadinho de desconforto conseguirias muito mais do que o que tu consegues com o conforto todo. No outono de 2020, então, comecei a pensar novamente em ter o meu negócio e em dezembro eu decidi que 2021 ia ser o ano e ponto final. Mas vocês recordam-se lá da primeira lição. Uma coisa é quereres ter o teu próprio negócio, outra coisa é teres condições para o teu próprio negócio. Uma das condições principais, digamos assim, é estás preparado financeiramente. Eu, nessa altura, em dezembro de 2020, já tinha uma reserva financeira. Eu, neste momento, tenho uma reserva que me dá para 8 meses das minhas despesas. Eu já conheço melhor o mercado do que eu conhecia em 2017. Eu tenho clientes, ou então se não tiver clientes, eu sei onde os ir buscar. E aprendi algumas coisinhas, né, como o negócio dos sacos. E pronto, eu decidi que este ano ia ser o ano e comecei a postar nesse Instagram que já existe há 2 anos e que andava aqui parado. Que mais? Eu dei-me o próprio prazo de um ano para fazer isto acontecer. Se depois desse ano não tiver os resultados que eu espero, então aí sim eu vou procurar outras soluções, mas pronto. E é isso. Eu acho que chegamos à lição número 12, a última lição, que é: não peças permissão quando possas pedir desculpa. Desculpa qualquer coisa, as pessoas que encontrei por aí, pelo caminho, mas como já disse antes, eu não vou pedir permissão a ninguém, nem a patrão, família, amigos, estranhos na internet, ninguém, para viver a minha vida como eu quero. E pronto. É isso. Só quero dizer mais uma coisa: estás a começar. Quero que fiques a saber que eu sei o que é que estás a passar, eu sei que não é fácil. E chega a uma altura da nossa vida que, como o Pedro já dizia há alguns dias atrás, tu tens de decidir o que tu queres mais e o que tu queres mais ainda, digamos assim, né? E eu quero conforto e receber todos os meses o mesmo, sim, quero. Mas o que eu quero mais é ser dona da minha vida e ter o meu próprio negócio me permite isso. Eu acho que era isso que tinha a dizer. Se tiverem perguntas ou qualquer outra coisa que queiram saber, deixem nos comentários, então mandem uma mensagem privada que eu tento responder. E não esquecer dos próximos vídeos, dos próximos episódios, às 7, nos próximos 3 dias. A gente se vê. Ok, já estamos de volta, Já na verdade. estamos. E a Vânia é adepta de usar o bom humor para quebrar o peso do assunto. Não é? Sim. Como é que têm sido as reações?
Boas. Como eu estava a falar, a contabilidade e finanças é um assunto que as pessoas normalmente acham pesado e querem escapar, ou então deixar para o último lidar com aquilo só quando tiver mesmo que lidar com aquilo. Eu acho que o humor quebra essa barreira e as pessoas acabam por entender a mensagem, a mesma, e não é passada aquela coisa muito quadrada, muito formatada, as pessoas vestidas de cinzento e fato, e as pessoas têm gostado. As publicações tipo meme são, fora aquelas educativas, as publicações tipo memes são das que mais dão, digamos assim, nas redes sociais, até porque temos que perceber que, embora as redes sociais, eu estava a dizer, serve para alavancar negócio, as pessoas não estão lá para comprar nada nem para consumir esse tipo de conteúdo, estão lá para se entreter e para passar tempo. De vez em quando podem aprender uma coisinha e, se for assim mais leve, entra mais rapidamente. Como é que nós podemos combinar a contabilidade e o empreendedorismo? Eu acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Empreendedorismo, criar empresas ou ter negócios sem contabilidade não vai a lugar nenhum. Seja de forma preventiva, seja depois quando o negócio está montado para ele continuar oleado a andar, seja para escalar sem uma boa gestão não vai a lugar nenhum. Acha que toda a gente tem capacidade para ou pode abrir um negócio? Poder, pode. Não deviam. Mas podes abrir um negócio com €1 e 10 minutos na internet. Qualquer pessoa pode abrir um negócio. Mas acho que a maior parte das pessoas não sabe o que custa ter um negócio. Uhum. Não fazem a menor ideia. Daí ser um conselho que eu sempre dou é: vais começar um negócio, alguma vez tiveste um negócio, alguma vez trabalhaste por conta própria, seja de que forma for? Não. Eu tive um cliente que me disse: eu cansei de trabalhar por conta de outra e vou abrir o meu próprio negócio. Eu, ok, quanto tempo é que trabalhaste por conta de outra? 4 meses. Eu, está bem. Abriu o negócio e faliu em menos de 1 ano, né? Porque não estava preparado para a quantidade de coisas que é preciso. E o que eu digo às pessoas é: se tu vais abrir um negócio, se queres ser empresário, começa primeiro como individual. Porque 99,9% das coisas que podes fazer como empresa, podes fazer como individual. Só que como individual tu tens um bocadinho menos responsabilidades. Porque menos encargos, não é? Sim. Em termos de impostos, se calhar é um bocadinho ela por ela. Mas, por exemplo, abrir uma empresa, fechar uma empresa, só isso já custa muito dinheiro, muito tempo e muito trabalho. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim: ok, eu cansei-me de trabalhar para o outro, então eu vou ter o meu negócio, não é? Sim. Mas depois esquece que ele deixou de ser empregado e passou a ser patrão. Sim. E esquece que deixou de ter o horário das 9 às 5, ou aquele horáriozinho que é aquelas horinhas, vai para casa, desliga e tudo. Não, Sim. ele assumiu uma outra responsabilidade completa, não é? E tem que perceber mesmo que é uma outra realidade completamente diferente. Exatamente. Não há essa coisa de trabalhar de segunda a sexta, das 9 às 6. Trabalhas de segunda a sexta, da meia-noite à meia-noite. Segunda a sexta, não. Segunda a domingo, da meia-noite à meia-noite. E até eu tive essa dificuldade no início, porque tenho esse tempo todo, o que é que eu vou fazer com a minha vida? Não fazia nada. E depois não, passava montes de tempo sem fazer nada, porque tinha todo o tempo do mundo e não estava habituada a ter essa estrutura que, quando se trabalha por conta de outra, tem-se. Vou ficar aqui a olhar para o céu. Vou tirar umas férias de 2 semanas. Depois das férias de 2 semanas, tiro mais outra. E quando chega, porque há coisas que têm que ser feitas, né? É tipo 3 dias ou 1 semana que tens que fazer trabalho de 3 semanas. E aquilo... E eu entendo de contabilidade, né? Imagina uma pessoa que não sabe. Exato. E também a preocupação que no final do mês tem que ter o salário, não só para si, se já tiver funcionários, tem que ter a certeza que consegue não só tratar ou
fazer as suas obrigações fiscais, mas também tratar, zelar pelas famílias que estão dependentes da pessoa, não é? Exatamente. Porque quando se abre uma empresa, não é só nós, é nós e as pessoas que estão connosco, não é? Nós temos que garantir que essas pessoas conseguem ter o salário delas, que elas conseguem ser felizes, que elas conseguem andar para a frente com aquilo que estão a fazer, conseguem evoluir, não é? Conseguem corresponder também àquilo que o próprio empresário quer, não é? Portanto, são muitas coisas que estão ali viradas. Daí você ter dito há pouco que podem abrir, mas não devem. Tem que haver uma preparação grande antes. E é mais mental a preparação do que propriamente... eu quero abrir uma padaria, eu sei fazer pão, sim, mas sabes que tens no dia 20 do próximo mês tens que ter lá X dinheiro para entregar ao Estado e que depois do dia 20, no dia 25 tens de ter outro. E que se passar um dia pagas um balúrdio. Exatamente. De multa. E que aí está lá, aí vem cá e tu tens que ter o papelzinho não sei o quê e tens que ter isso limpo. É essa preparação que as pessoas não têm noção. E depois, se tiver funcionários, então pior ainda. Foi uma das coisas que me fez confusão na empresa que eu estou a criar para a plataforma, que foi que eu tenho uma pessoa a trabalhar comigo e no início, meu Deus, como é que eu vou pagar? Porque eu posso andar a trabalhar no meu negócio e não receber o resto da vida que eu estou bem com isso, mas faz-me uma impressão. Como é que eu tenho que garantir o salário daquela pessoa que tem um filho, uma mulher e uma casa para sustentar, percebe? E é uma coisa mentalmente... E muitas vezes os próprios empregados não percebem isso, porque estão habituados a chegar ao final do mês e a terem lá. Mas depois, muitas vezes, o próprio patrão, não é? Que muitas vezes até dizem, pô, o patrão hoje não esteve aqui, o patrão anda em boa vida, quem trabalha sou eu. Isso é uma coisa. Eu tinha dito que as pessoas não devem ser empresários ou abrir empresas, mas eu acho que todo mundo devia tentar pelo menos uma vez na vida. Só para ver o quanto custa. E depois de perceberem quanto custa, vão dar valor. Tipo, é uma coisa incrível. Que se aprende a trabalhar por conta própria. O valor que se dá ao trabalho do outro não tem comparação. Sim. Isto tudo são coisas muito importantes que hoje estamos a passar. E falando em todos estes assuntos que estamos aqui a mencionar, você até já mencionou agora há bocadinho da plataforma que você já criou, não é verdade? E estará disponível em breve para trabalhadores independentes, não é verdade? Exatamente. Como é que veio a ideia desta plataforma que você já estruturou? Qual é o objetivo dela? Ok. Então, eu cansei-me de ver, eu não gosto de ver pessoas gastarem dinheiro desnecessariamente. Nomeadamente ter multas. Tipo, eu acho que nós todos devemos pagar impostos, ok? Não sou daquelas pessoas, não vou pagar impostos porque imposto é roubo. Não. O imposto contribui para a sociedade andar como anda. Mas eu acho que devemos pagar o mínimo de imposto possível dentro da lei. Isso é uma parte. E depois, outra coisa que muitas pessoas não levam os seus negócios para a frente, era o que nós estávamos a falar ainda há pouco, é o desconhecimento das obrigações fiscais, da quantidade de responsabilidades que têm, e depois levam com uma bolada de coimas e o dinheiro que tinham para manter no negócio, em vez de manterem no negócio e avançar com as suas vidas, estão a pagar imposto e depois desistem porque aquilo é muito difícil e só dá problemas. A plataforma vai ajudar nisso. É uma aplicação para a web, está num browser. Um dia, talvez, quem sabe, matemo-lo numa aplicação mobile, mas, por enquanto, é uma aplicação para a web. Vai ter lá dentro, vai conjugar várias coisas. As pessoas vão conseguir fazer lá a sua faturação, vão conseguir importar a sua faturação do e-fatura, a que passam os clientes, vão conseguir importar as despesas do e-fatura e nós vamos calcular... automaticamente, mas é um código deste tamanho para estar lá a aparecer automaticamente em tempo real o que a pessoa tem de pagar da IRS, de IVA, de Segurança Social. Ou seja, a pessoa não vai chegar no fim do trimestre e descobrir que afinal tem que pagar não sei quanto de IVA porque acompanha, se passares uma fatura agora, aquilo atualiza agora. Percebes? Basicamente é um contabilista virtual. Quase. Quase isso, não é? Quase. Mas qual é a vantagem, por exemplo, de eu ir para essa plataforma em vez de eu ir ter como contabilista? Qual é a vantagem?
a plataforma está direcionada a pessoas que não têm contabilidade organizada, ou seja, qualquer pessoa que trabalha por conta própria no regime simplificado. Aliás, o regime simplificado só tem um nome, ok? Aquilo foi é tipo o Simplex, é só Simplex no nome. Então, é para as pessoas que estão a começar, que não têm volume de complexidade suficiente para terem um contabilista dedicado, mas que, para eles, o conhecimento que têm de contabilidade, de finanças, então, do mundo de burocracias, é muito para uma pessoa, digamos assim, normal digerir. Então, é para essas pessoas que a plataforma foi criada. Okay. É para não teres que andar a ir às aldeiazinhas todas, ok? Eu vou no portal das finanças ver quem é que me passou uma fatura. Eu vou na Segurança Social ver quanto é que eu tenho que pagar de Segurança Social este mês. E depois os portais, eu acho que as pessoas normais não percebem isso, mas os contabilistas que trabalham com aquilo todos os dias sabem, só funciona tipo 3 dias por semana, os portais. Ok. Num mês de 30 dias, uns 5, 6 dias funciona, o resto não funciona. E as pessoas não têm noção disso porque só vão lá nesse um dia a cada 3 meses ou assim, mas e é para evitar isso, em vez de andar a ir a um lugar, tens um lugar, lá tudo. E depois também tem um calendário fiscal integrado, não é um calendário fiscal com todas as obrigações, porque há uma obrigação fiscal todos os dias para cumprir, mas está direcionada para aquelas pessoas. Por exemplo, não vai ter lá o dia para pagar o IRC, porque não está direcionado a pessoas que estão sujeitas a IRC, mas quando tu tens que validar as suas faturas para o IRS, quando tens que validar o agregado para o IRS, o último dia para pagar o IRS, para pagar os pagamentos por conta de IRS, por exemplo. E depois vamos acrescentando, já está no nosso roadmap, que é nossa linha do tempo, o que nós temos que fazer nos próximos X anos, vamos acrescentando outras funcionalidades e espero que ajude muitas pessoas. Vai estar disponível a partir do mês de março e é isso. Já estamos em março, portanto será em breve, não é verdade? E como é que tem sido a elaboração, né, deste projeto, deste seu negócio? Deu muito Já que tem falado acerca das dificuldades. Deu muito trabalho. Eu tenho essa ideia desde 2018, se não me engano, mas era só uma ideia na minha cabeça, escrito numas coisas. O ano passado, acho que foi em 2021, sim. Eu participei, eu todos os anos, em outubro, novembro, faço as minhas metas, os meus objetivos para o ano seguinte. E eu tinha para 2021 que eu queria desenvolver a aplicação. O problema é que eu não sou engenheiro informático e eu percebo muito pouco de informática. Eu sou um terror em informática. Eu sou daquelas pessoas... É como eu. Eu para instalar um Dropbox eu me aflito, não se preocupe. Eu tenho muitos clientes informáticos e são os únicos informáticos que gostam de mim. São os meus clientes, porque os outros todos não me suportam. Porque é horrível. Mas, enfim, eu tinha os meus objetivos que eu queria desenvolver a plataforma. E em maio de 2021, estava eu no Instagram na minha vida e apareceu uma publicidade do concurso da Acredita Portugal. Quem não sabe, o concurso de empreendedorismo da Acredita Portugal é o maior concurso de empreendedorismo do mundo. O ano passado teve 10.000 e tal candidaturas, uma coisa assim. Espetáculo. E eu estava lá, continuei a ver o algoritmo funciona muito bem e ia-me passando a publicidade. E no último dia que era para inscrever, eu inscrevi. E inscrevi-me, ok. E aquilo, só que eu não sabia que o concurso já estava a decorrer de fevereiro até maio. Maio, quando me inscrevi, era o último dia. E eu perdi esse tempo todo e aquilo tem prazos, porque vai-se passando por várias... não sei eliminatórias, mas é tipo isso. E eu tinha 2 semanas para construir a ideia do negócio dentro lá da plataforma, porque eles têm uma plataforma em que se mete lá os valores todos, até se mete um MVP, um piloto.
E pá, e eu só tinha a ideia. Tu podes concorrer à Acredita na base da ideia, mas aquilo para avançar eu acho que só a ideia não chega. Tens que ter uma coisa um bocadinho mais palpável. E como eu estava a dizer, eu tenho muitos clientes da área de informática, então mandei mensagem para todos. Quer dizer, eu preciso de um programador, que eu tenho uma ideia para uma aplicação. O único problema é que eu não posso pagar um programador porque eu sei quanto é que eles recebem. E eu não tenho. Não tinha, nem tenho neste momento, o que eles me pedem para pagar. E fui falando com amigos de amigos, amigos de clientes. Alguns disseram que não podia, outros não queriam. Um disse que isso não vale a pena, que já tem umas aplicações que ele tem um amigo que faz exatamente uma coisa, não faz, que eu uso a ferramenta que o amigo dele construiu e não é a mesma coisa. E depois, esse programador que está a trabalhar comigo foi assim, ele tinha trabalhado com um dos meus clientes, mandei-lhe mensagem, ele da cabeça e aceitou. Ok. E pronto, foi assim. E como é que foi o início de começar mesmo a pôr as mãos na massa? Pá, A sensação? É muito gratificante. Aquilo é como fazer um filho, mas de outra forma. Porque era uma coisa que era só uma ideia, e agora aquilo é quase que palpável, que eu consigo ver. Eu tinha pensado numa coisa assim, e está a coisa assim, tipo, na minha frente, está a ver? Gostei da comparação. É exatamente a fazer um filho. E eu acho que o meu filho é a coisa mais linda do mundo, que vai curar o cancro e isso tudo. Não vai nada. Mas é muito gratificante, mas dá muito trabalho. Custa muito dinheiro e muito tempo. Nós já estamos a programar desde junho de 2021. E era para ser lançado em janeiro, mas depois tiveram que estender a data de... Sim, por causa de outras... A parte de programação em si está, mas temos outras coisas burocráticas que têm que ser trabalhadas. Eu tive que contratar advogados e contabilistas e consultores para me ajudarem nisso, porque eu quero que comece direitinho, para daqui a 2, 3 anos não ter, ou daqui a uns meses não ter que andar a corrigir coisas para trás. Mais vale ir já direito do que ter que vir resolver coisas que poderiam ser evitadas. Claro, mas isto é um ótimo exemplo para aquilo que nós estivemos a falar. Lá em casa, quem pensar assim, não, eu agora também vou seguir essa moda de vou ser empresário. E se alguém que sabe de contas e de números e coisas sem ter atenção, até você diz que é complicado e que até eu tive que contratar pessoas e o projeto que eu tive que adiar por mais uns mesinhos à frente. Portanto, só para vermos que isto é algo sério. É por isso que nós estamos a trazer a vocês no Manhãs da TV. Vocês querem seguir os vossos sonhos, nós apoiamos, mas façam com pés e cabeças, não é verdade? Exatamente. É isso que nós estamos aqui a falar e a Vânia também está aqui a partilhar um bocado da sua informação e agradecemos por isso. Há pouco, quando falou, estávamos a falar acerca de ter um negócio, não é? Para se ter um negócio, muitas vezes eu acho que acaba por ser uma má impressão que as pessoas têm, que é eu vou abrir o meu negócio e vou ter o lucro já. Ai. Isso, porque muitas vezes nós vemos isso, não é? Sim. Às vezes nós vemos uma casa que abriu 2, 3 meses e a meio do ano, ou menos de 6 meses, ela fechou. Não é? Porquê? Porque muitas vezes nós pensamos, ok, eu vou abrir, estou tão entusiasmado com isto, é o meu negócio, e depois eu vou ter logo lucro e as coisas vão funcionar. Sim. Não é assim que funciona, pois não? Sim, não é de todo. É aquela coisa, nós pensamos que o nosso filho é o bebê mais lindo do mundo, não é? E lucro é uma coisa muito difícil de ter. Eu acho que historicamente, pelo menos em Portugal, nos primeiros 3 anos, as empresas, por norma, dão prejuízo. Porque no início é preciso muito investimento e depois os impostos, e depois até aquilo ficar oleado e começar a pagar os investimentos, vai um bocado de tempo. E depois há uma diferença entre rendimento e lucro, né? Nós podemos estar a faturar todos os dias, mas temos contas para pagar todos os dias, daí a ter lucro vai uma certa distância. Mas isso não é a realidade para todas as empresas. E nem todas as pessoas, por exemplo, em consultoria é uma coisa que a pessoa consegue ter lucro muito rapidamente, porque só precisa do seu conhecimento, um computador e
Basicamente, é isso. Agora, um restaurante precisa de muito mais investimento e tem que comprar mercadoria todos os dias. Para ter lucro demora um bocadinho mais. Empresas no ramo da tecnologia conseguem ter lucro, se não forem Ubers da vida, conseguem ter lucro também um bocadinho mais cedo, mas isso depois tem-se que ver a empresa por empresa. Em tecnologia tem-se lucro não, é mais pelo efeito de escala, porque dá para escalar rapidamente e em escala ganha-se teoricamente mais. Mas pronto, isso é um erro. Lucro. Daí você ter falado há pouco, que nós não esmiuçámos bem, que é ter aquele, não é o dinheiro de parte, você há pouco deu outro nome, que até falou no seu... Uma reserva. Uma reserva, exatamente. Sim. Portanto, quando se tem, daí convém ter sempre uma reserva, não é? Sim. Eu sou apologista disso e a minha reserva foi uma coisa que me ajudou muito durante este ano, que eu tive meses que tive que trabalhar menos ou mais e eu sabia que eu não estava estressado porque sabia que tinha as minhas contas pagas porque eu tinha lá o dinheiro de parte. Mas se eu estivesse mais preocupada em pagar a renda, esse projeto ia demorar mais tempo a andar para a frente porque eu estava muito preocupada em pagar a renda e em comer e em ter luz em casa e em ter internet. E as pessoas têm que se programar para fazer isso, tanto para si como para a sua empresa. Por exemplo, eu para a minha empresa já tenho previsto um mínimo dos mínimos que eu vou gastar nos 6 meses, é isto. Der por onde der, temos que ter lá isto para pagar durante 6 meses. Ok, vai entrar dinheiro, é possível que sim, mas se não entrar, nós temos que saber que nós conseguimos ter 6 meses a andar sem receber porque uma vez, aliás, antes da empresa ser criada já está a gastar dinheiro, né? E as pessoas têm que ter essa reserva da mesma forma que têm para si, têm para a sua empresa. E agora, falando do Instagram, isso é uma coisa que eu acho que explodiu agora na pandemia novamente, porque as pessoas tiveram os seus rendimentos cortados e tiveram que ver outras soluções, que é muitas pessoas a falarem sobre isso, sobre liberdade financeira, sobre literacia financeira, que... E isso é uma coisa mental também, porque depois tu crias um músculo mental, digamos assim, da mesma forma que funciona para a tua vida pessoal, depois vai funcionar para a tua empresa ou para outra ou para outra. Aquilo é como andar de bicicleta, depois vai andando. Quando nós voltamos a pegar na plataforma, vai haver possibilidade, por exemplo, alguém que tenha questões mais... pronto, precisa assim de um acompanhamento, vai haver forma de entrar em contacto consigo e de alguma forma você falar com os clientes que entrarem na plataforma ou não o tem salvo? Neste momento, na primeira versão, não. Vai ter, por exemplo, nós vamos ter um blog também, onde vai estar, porque as pessoas fazem muitas perguntas, mas as perguntas acabam por andar normalmente à volta do mesmo. É aquilo das perguntas frequentes até que encontramos. Sim. Nós vamos ter um blog onde vamos esclarecer esse tipo de questões assim mais frequentes. Agora, se a pessoa precisar de um apoio tipo consultoria, neste momento ainda não estamos disponíveis para prestar isso. Neste momento, mas vamos estar. Okay? Numa versão mais, não digo na versão 0.2, mas noutras versões. E até vamos apostar em coisas mais dinâmicas que a pessoa possa fazer, por exemplo, sozinho, ter tutoriais, ter vídeos. A parte de, por exemplo, ligar para um contabilista ou mandar um e-mail para um contabilista, ainda estamos a pensar em como desenvolver, porque em termos de recursos humanos é uma coisa que exige muito e está muito difícil contratar em contabilidade. Encontrar mão de obra em contabilidade e pagar o que as pessoas merecem e depois eu não quero ser aquela pessoa que vai explorar estagiários. Quando falamos do ponto de vista de pegar uma plataforma e começar a usar, às vezes há umas que são um bocadinho complicadas de se usar. Há quanto tempo uma pessoa que não entenda muito desta matéria diz, olha, eu vou experimentar a plataforma daqui da Vânia Fortes. Quanto tempo é que ela mais ou menos vai demorar até conseguir perceber e começar a usar aquilo fluentemente? Eu pessoalmente acho que aquilo está muito user-friendly. Aquilo
Tu, quando fazes a conta, nós, todas as contas que se foram, aquilo é num modelo de subscrição, mas todas as pessoas têm 30 dias, um mês grátis. Aquilo tu preenches com os teus dados, dizes onde tu moras, porque, por exemplo, para calcular o IRS nós precisamos saber se estás no continente ou se estás nos Açores, porque é diferente. Ok. Precisamos saber se tu tens uma deficiência, porque é diferente de uma pessoa que não tem. Se tens filhos, é diferente de uma pessoa que não tem. Tens de colocar lá qual é a tua atividade principal, porque uma pessoa que presta consultoria é diferente de uma pessoa que vende, que tem a sua loja, que vende, por exemplo, bijuteria. E ao preencher isso, aquilo está super, na minha opinião, super User-friendly. User-friendly, exatamente. tem uma aba, por exemplo, que diz faturas, tu vais lá e vês as tuas as faturas todas que tu emitiste. Tem outra aba que diz despesas, tu vês as despesas todas que tu tiveste. Vais nos impostos, tens lá a Segurança Social, IRS, IVA e diz quanto é que é esse trimestre, a previsão para o próximo trimestre. Depois tem uma parte que é a visão geral, onde tu vês tudo de forma, em termos trimestrais. Por exemplo, selecionas o primeiro trimestre de 2022 e sabes que tens isto de faturação, isto de despesas, isto de impostos para pagar e logo abaixo tens as obrigações fiscais que é para cumprir os próximos, por exemplo, do mês. Depois, se quiseres ver as obrigações fiscais todas, vais ao calendário e vês as obrigações fiscais todas. Ok. E depois temos outras coisas que eu não posso falar, que vamos adicionar. Mas você também ainda não falou do nome. O nome pode falar já ou ainda não? Posso. Vai-se chamar Jupiter App. Como? Jupiter App. E porquê que foi buscar um planeta tão longe? Ai, eu sou um bocado assim ligada a muitas coisas dos astros e Júpiter é o meu planeta favorito porque é o maior planeta não, mas não é porque é o maior, é porque é muito ligado à espiritualidade, é crescimento. Júpiter, em termos astrológicos, tudo aquilo que ele toca cresce, aumenta, seja para bom ou para mal, mas normalmente é para bom, esperemos que seja assim. Daí a escolha do nome. Daí Júpiter. a escolha do nome. Muito bem. Muito bem. Vânia, nós estamos nos últimos 2 minutos do nosso programa. Sim. Gostaria de deixar um convite. Com certeza, quando estiver disponível, vai anunciar nas redes sociais. Sim. Portanto, como é que o podem seguir? Como é que podem manter Ok. a par de tudo? Então, podem-me seguir no Instagram, em vania.contabilista. A aplicação vai estar em jupiterapp.pt em todas as plataformas. Ok. Jupiterapp.pt. Certíssimo. E já sabe que esta entrevista vai estar disponível para si, para você rever e partilhar no YouTube, ok? E então, depois, no final do programa, quando isto estiver disponível, se seguir a Vânia, saberá quando é que está disponível para você começar a usufruir. Exatamente. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Assim, muito rapidinho. Ai, eu quero estar numa praia em Bali. Já vou estar cansada de trabalhar, que isto da contabilidade envelhece para aí 10 anos em um ano e eu vou estar numa praia em Bali e é isso, eu estou a falar sério. Pronto, espetacular. Boa. Portanto, daqui a 10 anos a gente volta a ligar à Vânia. Em Bali. E ela faz Fazemos aqui uma entrevista daqui para lá. Uma videochamada, certeza. Vânia, gostamos muito de tê-la cá. Obrigado por tudo que compartilhou Obrigada. connosco e desejamos muito sucesso para a Jupiter App. Obrigada. Obrigada, Vânia. Continuação. E nós agora vamos terminar o nosso programa. Ora bem. Hoje foi um programa que aprendemos aqui algumas coisas engraçadas, coisas não é verdade? muito importantes. Nós temos sempre a aprender, é verdade. Isto é quase como se fosse uma mini escola. Não, também não é assim. Não temos recreio, por isso. Mas, em todo o caso, já sabe que nós temos sempre convidados Temos recreio fantásticos. com os nossos disparates que a gente às vezes faz aqui os dois, não é? Não, nós somos Vamos mal curtir. comportados na sala de aula, é diferente. Mas já sabe que nós vamos ter outros convidados com outras temáticas para trazer até si, para você conhecer cada vez mais. Se tiver sugestões para nos deixar, para nós convidarmos pessoas para falar de certas matérias, deixe connosco as suas sugestões nas redes sociais e teremos todo o prazer em o fazer. Exatamente, e se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado, já sabe, vai às nossas redes, ponha o seu like, diga o que é que achou deste programa, que daqui a 2 semaninhas já está disponível para você poder partilhar, rever e falar com os seus amigos. Olha, espetacular, aprendeu aqui coisas fantásticas e nós gostamos sempre assim, de trazer para si uma manhã informativa, uma manhã bastante agradável, não é? Uma manhã descontraída, para que o resto do seu dia corra maravilhosamente bem. Exato. Estamos consigo de segunda a sexta-feira, sempre aqui na Curiacos TV. É um prazer muito grande estar consigo e desejamos um resto de um dia fantástico. Contamos consigo no próximo programa. Tchau, tchau. Até lá.